Olha, eu não tenho a pretensão de cravar qual vai ser o fundo exato do Bitcoin, obviamente, mas tudo indica, a gente tem sinais bem claros de que o buraco é mais embaixo. Eu sei que eu mencionei no vídeo anterior 3 sinais de que o Bitcoin vai subir, mas esses sinais indicam uma tendência de longo prazo, tá legal? No curto prazo, o mercado pode cair e eu acredito que ele ainda vai ter uma queda substancial antes de retomar esse movimento de alta. Eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador o que o gráfico está dizendo para a gente e também um pouquinho do cenário para você entender melhor o que eu estou enxergando para o Bitcoin e o mercado de um modo geral. Bora lá? Começar então no gráfico diário do Bitcoin. Você já observa que os fundos estão cada vez mais baixos. Isso significa que a gente permanece numa tendência de baixa. Se você olhar aqui, esse indicador, o Fibonacci dinâmico, a gente vê que ele foi respeitado durante algum tempo como um suporte. Perdeu esse suporte, foi respeitado mais um tempo e agora ele perdeu novamente. Agora não, né? De uns dias para cá. E sempre que ele perde esse fundo, o chão ele não tem limite por esse indicador, ok? Então a gente vê que pelo Fibonacci a gente não tem um suporte bastante confiável nesse momento. Então vamos dar uma olhada nas médias móveis. Você vê também que ele cruzou para baixo a média de mais curto período, que aqui nesse caso é de 9, ela cruzou para baixo todas as médias mais longas e ele permanece desde abril abaixo dessas médias, mas o preço ele gira em torno dessa média azul que é de 9. Tem gente que usa de 8, eu prefiro a de 9, ok? Mas observe que desde dia 8 de junho ele o preço está abaixo dessa média. Ele testa de vez em quando para romper para cima, mas não consegue. Ontem mesmo ele testou aqui com um pavio, tocou exatamente na média de 9, mas não conseguiu romper. Enquanto ele não conseguir romper para cima, um ponto de reversão, um possível pivô, seria aqui, na região dos 23.400, ok? Para ele chegar nas circunstâncias atuais aos 23.400, o preço romperia essa média e, além disso, ele formaria um topinho maior do que o topo anterior. Isso a gente poderia considerar um pivô de alta. Enquanto isso, ele está sem força. Tá? A gente já viu que a gente não tem o suporte no fibodinâmico nesse momento e ele também está pairando abaixo de todas as médias móveis. Portanto, a gente também não tem um chão confiável, um suporte confiável com base nessas médias. E aí a gente vê os suportes com base na movimentação de preços anterior. E aqui eu quero te mostrar, vou te mostrar no gráfico semanal e mensal como essas linhas aqui são linhas importantes. O primeiro suporte mais relevante que a gente tem é aqui nos 14.400, beleza? Vamos para o gráfico semanal. No semanal e dando um zoom out, pegando um período um pouco maior, fica bem claro que aqui nessa região que a gente está agora, abaixo dos 20 e até esse suporte que eu falei dos 14.500, 14.400, 14.600, nessa região aqui, a gente não teve um duelo de preços entre touros e ursos, entre compradores e vendedores. Portanto, a gente não tem aqui nenhum suporte de preços. Já aqui na região dos 14.400 a 14.600 é uma região bastante importante que definiu o preço em tempos anteriores. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro nessa região dos 14. Observe que durante um tempo essa região foi uma resistência. A primeira vez que o Bitcoin tentou romper essa resistência, ele rompeu com facilidade no semanal. Depois de um tempo, uma resistência se torna suporte. A gente vê que ela suportou os preços durante um tempo. Acabou perdendo esse suporte lá em janeiro de 2018, passou por um longo bear market e depois aquilo que foi resistência, depois suporte, novamente se tornou uma resistência. Testou aqui com um pavio, aqui se aproximou, não conseguiu vencer. Quando os compradores acumularam força, a gente teve um novo teste
dessa então resistência. E aqui em novembro de 2020 essa resistência foi superada. E quando uma resistência importante é superada para cima, ela passa a ser um suporte. Portanto, aqui a gente já teve um marco importante de preços e a gente pode considerar que essa região dos 14 e uns quebrados é agora um suporte importante que pode talvez segurar os preços. Na ausência de outro marco para o mercado, esse aqui é um ponto que pode ser um alvo para queda. E pela mesma lógica, a gente tem aqui um outro suporte um pouco mais embaixo na região dos 10.500. A gente também teve importantes duelos de preço nessa região. Essa região foi rompida para cima em novembro de 2017. Alguns meses, semanas depois, isso aqui se tornou um suporte importante que foi testado e não perdido, testado e não perdido. Aqui ele perdeu e aí você observa um duelo de preços bem nessa região nessas semanas subsequentes. Depois aqui também se tornou uma resistência, foi testada e não foi rompida. Aqui foi testada, conseguiu romper, mas depois a gente teve também um duelo de preços forte nessa região. Aqui novamente no início de 2020, aqui olha quanto tempo isso aqui se tornou uma resistência e depois um suporte, ok? Então aqui na região dos 10 a gente também tem um importante suporte de preços. Aqui eu passei para o mensal e também você pode observar essas regiões como são bastante relevantes, tá legal? E em que pese eu tenha soltado ainda essa semana um vídeo com os 3 sinais de recuperação do Bitcoin, tenha em mente que a gente não pode esperar uma reversão do preço no curtíssimo prazo, nos próximos dias, nas próximas semanas e talvez até nos próximos meses. Você vê que o cenário macroeconômico continua complicado, S&P está caindo, inflação no Reino Unido a mais alta nos últimos 40 anos. E esse gráfico ele reflete várias informações bastante comentadas por analistas. Inclusive, eu já comentei várias vezes a informação desse gráfico. Você sabe, só de olhar, qual é esse gráfico aqui? Me diz aqui nos comentários, antes de eu explicar. Você sabe que gráfico é esse? Esse gráfico aqui, ele representa o M0, que é o agregado monetário mais líquido dos Estados Unidos. Traduzindo, essa aqui é a emissão de moeda. Você vê que lá atrás, desde que a gente tem dados, a emissão de moedas ela é crescente, ok? Como aqui nesse momento a emissão de moeda cresceu substancialmente, a gente até perde a dimensão desse crescimento aqui, mas a gente vê, vou colocar aqui em escala logarítmica para você ter essa dimensão de que lá atrás a gente já tinha um aumento substancial desde o início dos anos 60 de emissão de dólares. Para quem não sabe, nos anos 60, de 55 até 75, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã. E guerra envolve uma necessidade muito grande de financiamento. Então aqui a gente começou esse movimento de impressão desenfreada de dólares. Aqui em 71 a gente teve o fim do padrão ouro-dólar. E aí a gente teve uma aceleração contínua na emissão de moeda, uma vez que foi perdido o lastro. Mas aqui, esse momento aqui é notório. Deixa eu voltar para a escala regular. Observe que em 2008 a gente teve um salto de praticamente 100% na emissão de dólares. Esse movimento continuou até 2011, 200%, e ele só encerrou aqui em 2014, tendo aumentado a injeção de dólares na economia em 367%. Bom, aqui em 2008, a gente teve a crise da bolha imobiliária, a crise do subprime. E para injetar liquidez na economia, os governos, o Banco Central americano, optou pela saída mais fácil, que é imprimir dinheiro. No curtíssimo prazo, isso realmente dá um alívio para a economia. Mais longo prazo, isso causa vários e vários efeitos deletérios, como por exemplo
a inflação, tá? E aqui de 2014 até 2019, esse movimento de impressão de dinheiro, de aumento na impressão, foi revertido. A gente teve aqui uma redução. Mas observe aqui, março de 2020, a gente teve mais um pico. Ou seja, como os governos estão lidando com crises, aqui com a crise hipotecária, a crise do subprime, e aqui com a crise do Covid, para injetar liquidez, simplesmente impressão de dinheiro, ok? Isso gera inflação e agora a gente está vivenciando uma inflação nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo todo, que é a mais alta dos últimos 40 anos. Esse gráfico aqui, ele mostra o CPI, que é justamente o índice de preços lá dos Estados Unidos. Você vê que aqui em 2008 os preços estavam reduzindo, né? Que foi justamente um período de recessão pela crise do subprime, mas você vê que logo depois o aumento de preços voltou para uma trajetória de alta. E aqui a gente também tem um ponto relevante, essa curva está ficando com uma inclinação cada vez maior, ok? Então a gente está num cenário macroeconômico complicado. E aqui você observa o gráfico do S&P 500, que ele está com uma movimentação muito similar à do Bitcoin. Igual ao Bitcoin, os preços estão oscilando abaixo da média de 9 períodos. Portanto, você está cansado de saber que pelo menos no momento atual, de alguns meses para cá, na verdade desde 2020 para cá, o Bitcoin vem se correlacionando cada vez mais com o S&P. E como os mercados globais, de um modo geral, estão caindo, é de esperar que a gente não tenha essa reversão de preços do Bitcoin num curto prazo. E a gente pode vir a testar, e eu acredito que a gente venha testar esses suportes aqui. Primeiramente dos 14.500 e depois, caso o mercado persista pessimista, a gente pode vir a testar esse suporte dos 10.500, 10.600 nessa faixa aqui, tá legal? E me diz aí, o que você acha? Você acha que o Bitcoin vai testar esses fundos aqui? Ou você acha que ele já caiu, que tinha que cair, e ele vai voltar para sua trajetória de alta? Tem algum outro fator macroeconômico relevante que você acredita que vai influenciar o preço do Bitcoin, seja positivamente ou negativamente? Contribui com o pessoal deixando a informação que você sabe aqui nos comentários. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!